Nossa, muitos, mas acho que alguns eu posso destacar pelos quais eu tenho um carinho muito grande. As coberturas de vestibular, as coberturas de Jornadas Nacional de Literatura, que é o que a gente chama de grandes coberturas, né? Que exigem assim um trabalho quase dioturno de produção de conteúdo, geralmente de muito cedo da manhã até muito tarde da noite, durante vários dias seguidos, no caso da jornada, né? Que envolve e mobiliza uma equipe muito grande de alunos, né? Orientados e coordenados pelos professores e funcionários do núcleo. Né, que são assim trabalhos que acontecem recorrentemente, então todo ano nós temos dois dias de vestibular, de provas, né, e a jornada a cada 2 anos, mas também merecem destaque e tem um olhar muito carinhoso de minha parte, especialmente, alguns trabalhos como, por exemplo, as jornadas de junho, onde nós fizemos uma cobertura muito extensa e muito cuidadosa e resultou em produtos multimídia muito interessantes do ponto de vista jornalístico, né? E também a ocupação das escolas, né, que aconteceu não muito tempo atrás e que também exigiu assim uma cobertura muito cuidadosa para que a gente pudesse contemplar não só o ponto de vista oficial dos fatos, mas poder entrar nas escolas, ouvir os alunos, conversar, ver o que estava acontecendo lá dentro, como é que as coisas estavam sendo conduzidas e que também resultou do ponto de vista jornalístico de produtos multimídia bem interessantes, com especiais que reuniam áudios, vídeos, fotos, reportagens. Cada escola ganhou uma reportagem e depois esse especial uniu todas essas reportagens, costurando uma colcha de retalhos do ponto de vista jornalístico muito bacana. Bom, o núcleo ele trabalha a partir de 2 perspectivas. Uma perspectiva que é voltada ao curso de jornalismo, portanto a gente chama de uma perspectiva muito acadêmica, né, que é a produção de conteúdo jornalístico mesmo. Então nós temos aí o portal Nextgeor, que é abastecido com esse conteúdo, as redes sociais do Núcleo Experimental de Jornalismo, né, e que envolve a produção de grandes reportagens. Uma reportagem que também merece destaque nesse caso, a reportagem recente que a gente fez sobre o suicídio, né, uma reportagem sobre a violência em Passo Fundo, uma reportagem sobre os caminhos da gasolina aqui na cidade, que foram reportagens que exigiram bastante tempo de saída a campo dos nossos estagiários, né, e que tem um retorno muito bacana do ponto de vista de interação com os nossos leitores, porque são temas que são muito pertinentes ao cotidiano das pessoas que acompanham a produção jornalística do Nextgeor, das pessoas que moram em Passo Fundo e não necessariamente que estão ligados ao curso de jornalismo, né? E isso faz com que os nossos alunos possam treinar e colocar em prática várias das habilidades que eles já desenvolvem no curso e que aqui no núcleo eles têm um espaço um pouco maior para experimentar, refletir, refazer, e isso é muito bacana. Então esse é a parte do trabalho mais voltado para o acadêmico. E nós temos uma parte do nosso trabalho voltado para as questões institucionais, que é o que possibilita que o núcleo tenha esse tamanho que ele tem, né, e que ele possa estar presente e ter acesso a muitas dessas grandes coberturas, que é a responsabilidade que o núcleo tem sobre o conteúdo institucional e editorial publicado nas redes sociais oficiais da universidade. Então somos nós que abastecemos, monitoramos, né, todas as redes sociais oficiais da Universidade de Passo Fundo. E aí nós estamos falando de fanpages no Facebook, perfis no Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, nós temos ainda um ensaio incipiente lá no LinkedIn. Então todas essas redes, elas são monitoradas e acompanhadas e abastecidas pelos conteúdos criados pelos estagiários do Núcleo Experimental de Jornalismo. Esse trabalho acontece nos turnos da manhã, da tarde e da noite. Então, os nossos estagiários, que são 12, se distribuem entre esses 3 turnos, né? Recebem um suporte técnico dos nossos funcionários, que são 3, e uma orientação ou supervisão dos professores, que são 4 professores, mais ou menos um para cada área. Embora a gente trabalhe muito na perspectiva de produção de conteúdos multimídia, o que faz com que todos esses professores, esses funcionários, esses estagiários, de alguma maneira, tenham que trabalhar juntos, em equipe mesmo, para originar o produto final, que é esse produto que se torna acessível para os alunos da universidade, professores e público em geral. A produção do Núcleo Experimental de Jornalismo ela é uma produção multimídia.
Mas ela não é só uma produção multimídia, ela é uma produção que busca trabalhar com as variações de linguagem para os diferentes suportes e nos diferentes canais onde essas linguagens vão ser veiculadas. Então, há uma necessidade e preocupação de adequação dos conteúdos para as diferentes redes onde eles aparecem, né, para o portal Nextdoor e mais, há uma necessidade de que, de alguma forma, esse conteúdo, embora seja adaptado, ele também não seja simplesmente uma repetição. Né? Então eu vou publicar a mesma coisa no Facebook, a mesma coisa no Twitter, a mesma coisa no Instagram, a mesma coisa no portal. Não, há uma preocupação de que cada rede, além de falar a sua própria linguagem, traga um conteúdo que é pertinente e próprio para ser apresentado naquela rede. E que os outros conteúdos, embora ligados a esse conteúdo nas outras redes, tragam informações adicionais e pertinentes para aqueles espaços aonde elas são veiculadas. Isso faz com que a nossa narrativa se aproxime, embora a gente ainda não tenha chegado nesse nível, mas se aproxime muito do futuro do jornalismo, que é a narrativa transmídia. Então é um esforço que a gente vem fazendo desde sempre e a tendência é que ele se amplie, né, e que efetivamente a gente possa constituir essa narrativa transmídia aí nos próximos 1 ou 2 anos.